Irmãos, pode sentar. Abra sua Bíblia no Apocalipse. Se tiver como tirar esse relógio daqui, senão esses irmãos vão ficar olhando ali, vai me pressionar, varão. Que esse relógio passa rápido, hein? Deixa só eu lá sendo pressionado lá. Se eles ficar olhando aqui. Apocalipse, irmãos. Vamos abrir no capítulo 4. Meus queridos, eu quero expressar aqui a minha alegria e minha gratidão por essa oportunidade. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. O Miguel está ali, o Miguel é minha testemunha. É tenso, irmãos, para subir aqui em cima, viu? A gente paga preço. Medir a pressão da gente ali, o negócio fica desregulado, né? Mão suando, barriga doendo, a ansiedade fica lá em cima. Mas é o peso da responsabilidade, irmãos. A gente sobe aqui em cima somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Essa palavra é muito pura, muito santa, ela é digna, irmãos, de toda a nossa aceitação. Eu tenho uma palavra nessa noite que eu confesso aos irmãos que eu considero que é uma palavra dura. Uma palavra dura. Mas se nós abrirmos aqui em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 19, o Senhor diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Então, que os irmãos entendam que o que o Senhor falar conosco aqui nessa noite é porque Ele nos ama. E Ele quer, irmãos, que nós acertemos o alvo. Amém? Feliz também de rever o nosso irmão Maico, que está ali. Já faz bastante tempo que eu não via ele. Glória a Deus por esse irmão. Irmãos, hoje eu vou pregar de uma maneira mais sistemática. Às vezes eu prego um pouco expositivo, mas hoje a gente vai acompanhar aqui na palavra. Por isso eu peço para os irmãos ficar com a Bíblia aberta aí. Amém, irmãos? Aqui no capítulo 4 de Apocalipse, se você começar a ler o livro de Apocalipse desde o primeiro capítulo, você vai ver que João, ele parece que ele muda a dinâmica aqui, né? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, ele está sendo direcionado por Deus, por Jesus, a escrever as igrejas que tinha ali na Ásia. Cartas para a igreja, né? Os irmãos sabem que ele está exilado na ilha de Patmos, condenado por ser cristão. E ali ele começa a receber revelações da parte do Senhor. Porque justamente nos momentos de maior tribulação, é os momentos que a gente tem maior intimidade com Deus. E quando a gente ora por intimidade, irmão, você pode ter certeza que deserto vai estar no meio disso aí. Faz parte, né? E ali, os 3 primeiros capítulos, se você ler, ele está direcionando cartas às igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, né? Escreve as 7 igrejas. Mas quando começa a partir do capítulo 4, parece que ele muda um pouco a dinâmica. O Espírito Santo agora leva ele a falar de uma outra maneira, começa a tratar um pouco, bastante, né, meus irmãos, sobre escatologia. Mas aqui no capítulo 4, se nós formos acompanhar, você vê que ele diz: eu vi uma porta aberta no céu e eu fui arrebatado. E ele descreve: eu fui para a sala do trono. Se você observar, ele vai dizer no verso 2, que ele vê um assentado sobre o trono, no capítulo 4. E ele começa a descrever o que ele está vendo. É interessante nós vermos, irmãos, que João ele está vendo uma dimensão espiritual. Uma dimensão que não tem nada a ver com a dimensão que nós estamos acostumados. Então ele vê coisas lá que não dá para ele comparar com coisas aqui, literalmente. Então ele fala, é semelhante a isso, é semelhante àquilo, só para nós termos uma noção. Mas com certeza, se nós formos discernir isso aqui espiritualmente, o que ele está vendo, irmãos, é algo extraordinário, é uma coisa de verdade muito grandiosa. E o que me chama a atenção é que ele diz: eu vi o que estava sentado no trono. Ele descreve a aparência que ele vê. Ele descreve que ele vê um arco celeste em volta. E no verso 4 ele diz: e ao redor do trono havia 24 anciãos, assentados com vestes brancas. Do trono saíam relâmpagos, no verso 5. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Nós vemos aqui para baixo ele descrever sobre... É interessante que no grego tem traduções que falam animais, né? Mas você vê que como ele está vendo coisas que é tão diferente, que no grego aqui não são animais, são seres viventes. Ele diz: eu olhei e eu via seres viventes. Você vê o tanto que é um mistério. E ele diz: tinha 6 asas, cheio de olhos, né? É uma dimensão, irmãos, que às vezes a gente não consegue alcançar. Só que é interessante, quando nós estamos aqui, chegando aqui no final, no versículo de número 8 diz: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas.
os 4 seres viventes. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite. O que eles estão fazendo, irmãos? Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 4 animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciãos se prostravam diante do que estava sentado sobre o trono, adorava o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Irmão, essa palavra aqui, pra você entender, fica comigo aqui na palavra. Digno és de receber. Digno és. Ele é digno de receber glória e honra e poder. Mas ele justifica. Por que ele é digno? O que está escrito? Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram feitas. A palavra de Deus é espiritual, ela é viva e eficaz, diz a palavra. Viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. O homem natural, ele não entende essa palavra. O homem carnal não entende essa palavra, porque a palavra, ela é espiritual, então se discerne espiritualmente. Mas se você entrar um pouquinho aí em espírito, irmão, você que não está ainda, e você conseguir também, na imaginação, subir para a sala do trono, ele está diante, irmão, do trono da glória, diante do trono de Deus. E ali ele está vendo seres, que é claro que na nossa lógica não vamos entender muito, mas quem lê a palavra já está mais habituado, desde lá de Ezequiel que está vendo esses seres. Ele está vendo seres, irmãos, que estão diante do trono. Aí você imagina, irmãos, qual é a hierarquia desses seres. Estão diante do trono, mas eles estão diante de Deus. Eles se prostram. Os anciãos que estão assentados no trono, saem do trono, lança a coroa e se prostra. Aqueles animais, aqueles seres viventes, no mais original, os seres viventes, adorando. E a Bíblia diz, eles não cessam, não descansam, nem de dia e nem de noite. Diz, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Criou sem pedir conselho para ninguém. Criou no poder dele, na sabedoria dele, no conhecimento dele, na força dele. E quando nós olhamos, irmãos, todas as coisas são boas, são perfeitas e agradáveis, porque ele assim o quis. Porque ele assim o quis. Agora, eu fico às vezes um pouco não, até bastante, decepcionado. Porque eu, irmãos, que estive participando algumas vezes de cultos de religiões de matriz africana, eu percebo como eles veneram e adoram aqueles que eles servem, como que é o culto deles, com toda a disposição, com toda a alegria, com toda a força, e toca tabaque, e bate palma, e deita a cabeça no chão, e canta forte, não é fraco. E nós muitas das vezes chegamos aqui, e nós ficamos com a nossa boca fechada, e nós não conseguimos adorar, e nós não conseguimos honrar a Deus com o nosso louvor. Você percebe, irmão, que aqui esses seres se prostram diante de Deus, e eles adoram a Deus, porque Ele é digno de receber. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Irmão, o que você só é porque Ele te fez assim. O que você tem, que te é precioso, que você gosta, que você não abre mão, você só tem porque Ele deu. A família foi Ele que fez. Como é bom a vida, irmãos, não é? Esses dias eu estava refletindo e pensando, você já pensou uma pessoa surda, muda e cega? Você já pensou isso? Uma pessoa existe, mas não tem contato nenhum, pastor. Você já pensou isso? Deus, Ele criou, irmãos, tudo para a gente viver bem. Deus te deu esses olhos que você pode olhar as belezas da vida. O ouvido, como é bom ouvir, falar, comer, dormir, deitar, família. Tudo isso Deus criou, irmão. E Ele nem pede imposto sobre isso.
A única coisa que a Bíblia diz, o que Deus pede de ti, Israel? Que você teme Ele e ame Ele, irmãos. Deus pede muito de nós, irmãos. Olha o tanto que Ele nos dá. Só que tem uma coisa. Abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Verso 20. Foi esse versículo que eu li na sua Bíblia, esse versículo. Porque, aqui está falando de Deus, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder. Como eu queria que você entendesse isso. Quando ele aparece para Abraão, ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você entende isso, irmãos? Qual é o tamanho, qual é a glória, qual é o poder desse Deus? Você entende de verdade isso? Irmão, se aqueles que estão em outras religiões veneram entidades que estão ligadas somente à natureza, tem entidade que é do rio, tem entidade que é do mar, tem entidade que é da floresta, são adorados com todo respeito, com toda a honra. O nosso Deus não está ligado a um elemento, o nosso Deus criou todas as coisas. Quando tiver outra criatura que for capaz do nada trazer tudo, irmãos, aí nós adoramos isso. Mas não existe outro. Ele diz: minha é a glória, eu não divido com ninguém. Diz, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Está falando de Deus. Se entende e claramente se vê pelo que, irmãos? Pelas coisas que estão criadas. Como é que está o finalzinho, pastor Daniel? Para que eles... Finalzinho do verso 20, Romanos 1, 20. Final do verso 20. Portanto, eles não têm desculpa, ou fiquem indesculpáveis. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, quando você olha para a criação, quando você olha para aquilo que ele fez, você está vendo declaradamente o poder e a divindade dele. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, tem mais fé quem acredita que isso aqui veio do nada do que quem acredita em Deus. Eu fico vendo às vezes dois cientistas que eu gosto muito de ver, um chama Marcus Eberlin e o outro chama Adalso Lourenço. São homens muito renomados e são cristãos, e eles defendem, claro que dentro da ciência, mas eles defendem a respeito da criação, porque a gente vê aí a ciência querendo desconversar o que a Bíblia fala, e a ciência diz, não, foi o Big Bang, foi milhares e milhares de anos, né? E quando você pega o relato de Gênesis, isso entra em contradição, aí a gente tenta encaixar a Bíblia dentro da ciência, e diz, não, mas ali são dias figurados, dias de milhões de anos, mas aí eu vejo esses homens vindo na ciência, e eles dizem, não é assim não, irmãos, o que a Bíblia fala tem coerência, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, porque tendo conhecido a Deus, verso 21, o que acontece? É eu que estou falando, igreja. É a palavra de Deus, eles conhecendo Deus, vendo o seu poder, vendo a sua bondade, vendo que ele fez a vida tudo perfeito, irmãos. Deus, porque quem é outro que pode dar vida às plantas, da qual nós nos alimentamos, dar vida aos animais, só ele é o Deus da vida. Aí ele diz, tendo conhecido ele como Deus, o que eles fazem? Não glorificam ele como Deus, não lhe dão graça. Isso aqui é sério, Mas aí, irmãos, Apocalipse capítulo 5. Primeiro, João está dizendo, eu estou vendo como que o Criador é adorado. Na terra ele está muito mal adorado, viu? Na terra são poucos os verdadeiros adoradores, porque senão a Bíblia não diz que ele procura. Se a adoração fosse assim igual hoje porque hoje o povo acha que pode adorar como quer. Não, esse é o meu jeito de adorar. Não derrama uma lágrima, não fala uma glória, não quebranta o coração, acha que adora a Deus do jeito que quer. Entra dentro da igreja e sai da igreja do mesmo jeito. Na terra adora do jeito que quer, mas João está falando, eu não estou vendo na terra, eu estou vendo no céu. No céu ele é adorado como ele merece. Porque lá no céu, quando chega lá, eles estão dizendo, ele é digno. Ele não está pedindo esmola nem favor, ele é digno.
de ser adorado. Mas parece que as pessoas têm dificuldade de adorar. Parece que as pessoas têm dificuldade de reconhecer. Parece que as pessoas têm dificuldade de enxergar. No capítulo de número 5, agora ele está dizendo: eu vi aquele que estava sentado no trono, sendo adorado da maneira que ele merece. Não é da maneira que muitos estão adorando hoje, da maneira que ele merece. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se nós não aprender a adorar a Deus do jeito que ele merece, e eu não estou falando aqui, meus pastores, o senhor sabe disso, eu não estou falando aqui de euforia, de bagunça, eu estou falando de adoração verdadeira. Porque quando tem adoração verdadeira dentro de um lugar, o ambiente do lugar é diferente. Quando aquela mulher derramou aquele unguento nos pés de Jesus, uma adoração verdadeira, o cheiro daquilo ali tomou um lugar, irmão, chamou a atenção. Ela não estava fazendo para aparecer, não. Ela estava fazendo porque ela reconhecia, ela era grata. Ela amava. Agora no capítulo 5 ele vai dizer: eu vi o que estava sentado no trono com um pergaminho na mão, selado com 7 selos. E começaram a procurar quem é digno de abrir. Quem pode tomar o livro da mão do que está sentado no trono e abrir? Quem pode? E começou a procurar na terra. Tem orixá que pode abrir, pastor Daniel, esse selo? Não tem. Buda não pôde abrir. Allan Kardec não pôde abrir. Começou a procurar, quem que vai abrir? E não achava ninguém. Se você ler, depois você lê na sua casa. E a Bíblia diz: e João começou a chorar, porque ninguém abria. Mas um dos anciãos, você lembra dos 24 anciãos que se prostrou? Um dos anciãos disse: João, não chora. Versículo de número 5. Não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Olha o que ele diz: que venceu para. Está assim na sua Bíblia? Que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí, olha aqui para você ver o verso 8. Que agora, não, vamos pegar no verso 6. Aí ele diz: e olhei, porque quando o ancião diz não chora, o ancião fala assim: eis aí o leão, certo? Mas quando ele olha no verso 6, ele diz: eu olhei, e quando eu olhei para ver esse leão, o que ele viu? Um cordeiro. Um cordeiro como havendo sido morto. Ele está falando de Jesus. Porque como o pastor Daniel falou, se você pega o livro de Hebreus, você vai entender como que essa representatividade de Jesus como cordeiro, que deu o seu sangue como preço de redenção, preço de reconciliação, preço de aspersão, assim está escrito lá. Uma eterna aliança ele estabeleceu com o seu sangue. E ele dizia: eu vi um cordeiro. Irmãos, quando João vai falar de Jesus aqui, ele sempre está falando o cordeiro. O cordeiro. O cordeiro. Porque o cordeiro foi aquele que desceu na parte mais baixa, se humilhou lá embaixo. Quando eu estava falando com o Senhor hoje à tarde, a missionária Jandira, ela falava ontem aqui, para a gente prostrar nos pés da cruz. Quem lembra que ela falou isso? Que uma pessoa que ajoelha aos pés da cruz, o inimigo não pode com ela. Irmãos, quando eu ajoelho aos pés da cruz, isso eu faço isso em espírito, né? Quando a gente ajoelha aos pés da cruz, você está vendo um Cristo vituperado, dilacerado, desfigurado. Tem historiador, Elvis, que diz que quem olhava ele, dava para ver os órgãos dele batendo, de tanto que a zorraga arrancou carne. Quando você ajoelha ao pé da cruz, você está vendo um Cristo totalmente desfigurado, dilacerado. Você entende, Senhor? Eu não estou aqui com sangue normal. Eu estou aqui com sangue desse que está com os braços estendidos, por amor a mim. Mas quando eu ajoelho diante do trono, eu não estou vendo a humilhação, eu estou vendo a exaltação. Porque a Bíblia diz: ele se humilhou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus exaltou ele também soberanamente. Agora, olha para você ver o verso 8. E havendo tomado o livro, quando ele pega o livro, porque ninguém era digno, mas o cordeiro é digno. Então quando ele pega o livro, porque o cordeiro venceu o mal, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, sem errar, na justiça, na verdade. Quando ele pega o livro, a Bíblia diz: os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o que aconteceu? Prostraram-se diante de quem? O
glória a Jesus. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo com eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantava, isso aqui também eu acho bonito, um novo cântico. Aleluia. Eu fico imaginando, pastor Daniel, que no céu a melodia não deve ser igual a gente está acostumado. Isso é especulação minha. Eu imagino que ali deve ser muito mais glorioso. Então ele não consegue falar que tipo de música que é, ele diz, é um cântico novo. Ei, irmão, mas como eu tenho vontade de escutar o som que sai de lá, irmãos. Se aqui a gente dá o melhor e fica bonito, imagina lá, irmãos. Deus é perfeito, pastor Hudson. Cantaram como um cante novo. Irmãos, quem está sentado no trono que criou é digno? Sim ou não, igreja? O Senhor é digno de adoração, igreja? E o Cordeiro? Olha o que diz, digno és. É digno, irmão. Isso aqui não é usurpação. Paulo fala sobre isso. Ele não teve por usurpação, ele não tomou a força. Ele fez que ele é digno. Digno és de tomar o livro, aleluia, de abrir o selo, porque foste morto, e com teu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres e dos anciãos. E era o número deles, olha que número bonito, né? Milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, olha aqui, pastor Hudson, adoração, pastor Hudson, não é do jeito que a gente quer, pastor Hudson. Adoração não é do jeito que eu acho que tem que ser, igreja. Olha o jeito que eles adoram. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. Aí ele dizia, e ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ação de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Isso é no céu. Ele é adorado. Tem dia que eu entro dentro da igreja e falo, Senhor, eu sei que nós não conseguimos te adorar da forma como o Senhor merece. Eu sei disso. Mas que a gente dê o nosso melhor. Eu sei que a gente não consegue, Senhor, adorar como o Senhor é digno de ser adorado. Mas que pelo menos eu tente dar o meu melhor. Porque tem gente que entra dentro da igreja e ele entra como se ele fosse um crítico do culto. Ele quer ver, ele quer sentir. Eu só dou glória se for assim. Não, irmão, não é difícil desse jeito não. Só de você ter levantado de manhã, ele é digno de receber o seu louvor e a sua adoração. Ele te dá a vida gratuitamente. Como disse o pastor, só de nós lembrarmos de onde ele nos tirou. Quantos motivos para agradecer e glorificar. Oh meu Deus, que nós entendamos isso nessa noite. Agora o texto, irmãos, Apocalipse capítulo 14. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado, fecha seu olho, no trono. Espírito Santo nos ajuda a adorar. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, aleluia, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, toda a honra, seja toda a glória, seja o domínio
pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Essa expressão do monte Sião aqui, só quem conhece a Bíblia também que sabe. Desde o alto monte onde tu estás, monte Sião. Essa aqui é a habitação do Senhor, irmãos. E com ele 144.000, em que em suas testas tinha escrito o nome dele, do Cordeiro e do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Você vê como ele não consegue explicar certinho, ele compara, né? Como uma voz de muitas águas. Que mistério, o que é isso, né? E como a voz de um grande trovão. E uma voz de arpista que tocava com a sua harpa e novamente cantava como um cântico novo. Ainda nós vamos ouvir, irmãos. Diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. Está no mesmo lugar aqui, né? E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. E estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Agora, para você entender a palavra, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Me ajuda aí, irmãos. Para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: primeiro, temei a Deus. Isso aqui é anunciado. Olha o que ele está vendo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Você sabe que o livro que o Cordeiro foi digno de abrir e desatar, você sabe que é para consumar o século, vocês sabem. Porque quando ele começa a abrir o livro e desatar o selo, então vai começar a desenrolar o Apocalipse, e as taças são derramadas, as trombetas, então é o juízo final. Só o Cordeiro era digno de estabelecer isso, porque até então o governo do mundo estava na mão de Satanás. Mas quando o Cordeiro ele toma ali, ele é digno de abrir, então ele é digno que Deus exerça agora o juízo, porque agora ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, quem manda agora é ele. Satanás não opina em nada, porque ele é digno. Então ele abre aquele livro e desata os selos. E agora o anjo está anunciando aqui no capítulo 14: teme a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é o dia do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Novamente está atribuindo: adora, porque ele é digno, ele que criou, ele que estabeleceu, é por causa dele que tem tudo. Só que o Espírito Santo foi falando no meu coração o seguinte: por que antes ele apresenta os 144.000? Porque antes de João ver esse anjo que proclama o eterno evangelho, que é o que está escrito aqui, primeiro ele vê 144.000 elvos, com descrição ímpar, né? Vamos falar assim: são virgens, são irrepreensíveis, são primícia para Deus. Aí eu fico pensando, se existe um grupo de pessoas, e não são poucos, porque 144.000 é muita coisa, que eles em dedicação a Deus, em compromisso com Deus, eles alcançaram esse nível, irmãos, a ponto de até mesmo a vida sexual deles serem completamente consagradas para Deus. Eu tenho comigo, isso aí é uma especulação minha também, que Daniel é e a gente não vê família de Daniel. E ele aparece em vários momentos. Você não vê que Daniel, ele tinha mulher, tinha filhos. Talvez Daniel era um eunuco.
E aqui está dizendo, existe 144 mil que são primícias para Deus, que são irrepreensíveis. Aí o Espírito Santo falando no meu coração, essa palavra para nós nessa noite. Igreja, quem me ouve, diga amém. Se existem pessoas que são tão dedicadas a Deus assim, por que é que a gente vive relaxado? Se existem pessoas que têm tanto compromisso com Deus, a ponto, isso aqui não foi imposto por Deus, a gente não vê isso, mas eles em dedicação fizeram. Se tem pessoas que eles têm tal nível com Deus, o porquê é que a gente acha, irmãos, que a gente vai alcançar as coisas, muitas das vezes vivendo na nossa maneira e não tendo uma vida com Deus verdadeira? Irmãos, ontem aquela palavra que a missionária Jandira trouxe aqui foi completamente guiada por Deus. E quando ela chama na frente, ela diz, aqueles que querem ter a chama reacesa, vem aqui. A gente pensa, agora todo mundo vai vir. Vem um gato pingado de pessoa. Porque nós estamos acostumados tanto com essa palavra, nós estamos acostumados tanto a ouvir sobre pecado, a entrar no culto e ouvir a mesma coisa, e sai, e a vida é do mesmo jeito, né? E parece que o entendimento não muda. Eu disse que essa palavra é dura, mas o Senhor está exortando, irmãos, porque Ele está dizendo, o dia do juízo está chegando. É chegado o dia do juízo, e a Bíblia o tempo inteiro está exortando, teme a Deus e adora, teme a Deus e adora, teme a Deus e adora, teme a Deus e adora. E o anjo no verso 8 diz, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e com enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É interessante você entender que quando fala justamente sobre Babilônia, já pega uma referência da Bíblia antiga, desde lá de Babel, e vem passando lá na Babilônia. Irmãos, isso aqui é uma referência direta, pastor Hudson, ao sistema mundano. Porque nós aprendemos na escatologia, na teologia, que quando fala sobre o sinal da besta, está ligado ao anticristo, certo? Eu não vou entrar em escatologia. Só se nós analisarmos de uma maneira mais sistemática, o anticristo representa a unificação do sistema. Ou eu estou errado? Porque nós entendemos assim na teologia que o anticristo é aquele que vai unir o governo, vai unir a moeda. Mas isso, irmãos, é uma especulação. Mas o que está apontando aqui é o sistema mundano. A Babilônia justamente representa esse sistema, que fala sobre a política. Porque nós vemos o sistema humano, irmãos, a política não tem nada com Deus. Que fala sobre a questão monetária, que o poder hoje nessa terra é o dinheiro. E aqui está falando de um sistema que corrompia todo mundo e toda a nação. Mas quando vinha o juízo, esse sistema, por isso que o anjo grita, caiu Babilônia, caiu Babilônia, caiu e vai cair, pastor Paulo. O povo está iludido com as coisas dessa terra, mas vai cair. O povo está iludido com coisas que passam, irmão, mas vai acabar. Eu estou vendo uma geração, infelizmente, de jovens que está tão distante de Deus, numa vida de promiscuidade, irmão Braz. Jovens que estão vivendo uma vida dissoluta, não tem entendimento da palavra, não conhece, e é o futuro do amanhã, é os jovens. Você vê que o sistema, a cada dia, irmãos, ele vai se tornando mais maligno, mais trevoso, mais detestável diante de Deus. Você vê aí, se não fosse os parlamentares que estão lá, que são simpatizantes com a nossa fé, irmão, o que é de coisa que ele já tinha provado para nós? Ainda bem que Deus colocou um homem lá que está lutando, mas esse sistema só vai de mal a pior, irmão. E aqui está dizendo, presta atenção uma coisa, teme a Deus, dá glória, Ele vai trazer juízo, e a Babilônia vai cair. Aquele que aderiu ao sistema, aqui está falando, aquele que aderiu a esse sistema, que é nessa linguagem, adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal, ou seja, ele está mais simpatizando com o sistema mundano do que com o próprio Deus, esse vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, é a palavra, e não tem repouso nem de dia e nem de noite.
os que adoram a besta e a sua imagem, uma representação do sistema, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guarda isso nessa noite, igreja. E termina: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Dorme no Senhor, já descansou, já venceu. Mas a nós, irmãos, está o desafio. Nós estamos vivendo dias onde o povo cristão não entendeu o Evangelho. Nós estamos vivendo dias que, infelizmente, o povo que vem na igreja, que tem a Bíblia, o povo que está ouvindo a palavra, não vive uma vida em espírito como se deve viver. E o termômetro disso, irmãos, é que nós temos dificuldade de adorar e de ter uma vida de oração. Se você olha para a sua vida e você vê: a minha adoração sim está comprometida. Deus, eu quero te adorar melhor. Se você olha para a sua vida e diz: Deus, a minha vida de oração está comprometida, eu não tenho. Alguma coisa está errada. E a Bíblia está dizendo: ser zeloso, pois, e arrepende. Adora aquele que é digno. Irmãos, entende essa palavra nessa noite. Teme a Deus, dá glória, porque está chegando a hora do juízo. Esses dias eu estava vendo as notícias, pastor Daniel, como o senhor falava aqui ontem, os conflitos estão aumentando cada vez mais os conflitos. E você olha de um lado e você vê sinais, você olha de outro e você vê sinais. Os cientistas estão desesperados a respeito do clima da Terra. Irmãos, isso é cumprimento da palavra e o tempo está acabando. Entra no caminho e vive uma vida com Deus de verdade. Eu vi esses dias um rapaz falar uma coisa e é verdade. Ele disse: se você morresse hoje, amanhã você já não ter mais nada na sua vida para seguir. Acabou, morreu. Então finge que você morreu hoje e a partir da manhã seja um novo homem. Começa a viver para Deus. Finge que hoje acabou. Eu vivi assim, a partir de amanhã eu vou viver de outra forma, diferente. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro. Aleluias. Você quer receber uma oração? Corre aqui na frente. Pode encerrar.